A estrutura da Terra. Em 11 de março de 2011, um dos terremotos mais fortes da história foi registrado na costa do Japão, desencadeando tsunamis de efeitos devastadores. Mais de 15 mil pessoas morreram. Moradias e negócios foram destruídos e o abastecimento de água e demais serviços da população foram afetados. Diversos reatores nucleares foram atingidos, levando à cidade o acidente nuclear de Fukushima, que causou terríveis consequências ambientais. Então essa imagem, ela mostra o momento onde houve o tsunami em Fukushima. Esse evento, ele aconteceu devido ao movimento das placas tectônicas. A cidade de Fukushima, ela tinha uma usina nuclear e essa usina nuclear, ela foi danificada por esse terremoto. Esse terremoto, ele veio seguido de um tsunami e esse tsunami, ele atingiu a cidade, matando mais de 15 mil pessoas. Aqui tem algumas perguntas que dizem como começar a unidade. Então, algumas perguntas para vocês pensarem em casa, para a gente poder começar o assunto. Os terremotos, eles ocorrem com a mesma frequência e intensidade em todo o mundo? Justifique. Deixa eu aumentar mais aqui. Em sua opinião, a superfície terrestre, ela está parada ou há modificações acontecendo na superfície terrestre? Cite alguns exemplos. Por que com a tecnologia atual ainda não é possível prever com exatidão eventos como terremotos e tsunamis? E quais são as consequências de um desastre nuclear? O que você sabe sobre o desastre de Fukushima? Então esse desastre aconteceu em 2011, então já fazem 9 anos. Então talvez seja preciso alguma pesquisa para poder entender um pouco melhor. Na internet tem muitos vídeos sobre esse maremoto de Fukushima. Então, se houver interesse também pode ser pesquisado ali na internet, é bem fácil de achar os vídeos. O interessante é que hoje a cidade de Fukushima, ela é totalmente reconstruída e o Japão, ele tem essa capacidade de reconstrução devido à disciplina. É um país onde a disciplina é uma coisa muito séria. O Japão agora sofre também com a pandemia, mas ele sofre de maneira diferente da gente. Apesar do Japão ser um país extremamente populoso, com muitas pessoas, ele, com essas regras de disciplina, ele consegue lidar um pouco mais fácil com essas situações. Mas esse vírus está sendo um problema em todos os países do mundo e lá também não está sendo diferente. Bom, sobre a dinâmica da Terra. A Terra ela tem 4,6 bilhões de anos de formação. Isso a gente viu no conteúdo anterior. E ela vem sofrendo constantes transformações desde essa formação. O interior da Terra, ele não é sólido como a crosta, ele é líquido. E esse líquido ele faz com que a crosta ela se movimente. A Terra, com letra inicial maiúscula, então Terra, nome próprio do planeta, letra inicial maiúscula. É o nome do planeta onde vivemos, situado no Sistema Solar. Sistema Solar também, nosso sistema também com letra maiúscula. Mas a Terra, palavra usada para designar o solo, escrito aqui com letra minúscula, é a camada mais superficial do planeta, aquela camada mais que a gente tem contato com o solo. Nesse caso aí ela pode ser escrita com letra minúscula. Então Terra, o nome do planeta, letra maiúscula, Terra, o solo, letra minúscula. Antigamente não existia tecnologia para ver o planeta do espaço. As pessoas apenas imaginavam como era a sua forma. Muitos pensavam que a Terra era plana, achatada como se fosse um livro, e essa ideia ela foi contestada por filósofos e astrônomos gregos com base na observação de alguns fatos. Um deles é bem fácil de observar, perceber. Quando uma embarcação ela se afasta da costa, inicialmente vemos o seu casco desaparecendo. Somente depois desaparecem o mastro e outras partes mais altas. Atualmente, conhecemos a forma da Terra e sabemos que ela
se assemelha a uma esfera, mas não é perfeitamente redonda. Ela tem um formato chamado de geóide, onde ela é mais arredondada devido aos gases e aos líquidos, e as partes dos polos, né, elas são mais achatadas, isso devido também à rotação e esses gases que ficam mais próximos à linha do Equador. Aqui a gente vai ter um exemplo de modificação da Terra, quando houve o tsunami. Então, essa daqui é uma foto do tsunami que aconteceu no Oceano Índico. Vamos ver se fala aqui de onde que é. Esse é da Indonésia. E aqui mostra a praia antes do tsunami e aqui depois do tsunami. Então a gente pode perceber, né, que toda a vegetação, a parte ali das casas, né, a própria faixa de areia da praia, ela foi bem danificada ali com a ação do tsunami. Então isso acontece devido ao movimento das placas tectônicas. O exemplo do tsunami, ele mostra que a Terra ela não permanece sempre igual. A superfície da Terra, do nosso planeta, vem se modificando constantemente há cerca de 4,6 bilhões de anos. Acredita-se que no começo a Terra era muito quente e era coberta por vulcões. Não havia oceanos e com o tempo a temperatura ela veio diminuindo e a água se acumulou e culminou na formação dos mares. Então, como a gente viu lá no processo de formação da Terra, a Terra no começo, devido aos meteoros, ela acumulou todo aquele calor, por isso que até hoje o centro da Terra ainda acumula esse calor, né? Por isso que a gente tem essa lava vulcânica, né? Que é onde tem alguma fratura, onde tem algum espaço ali entre essas placas, essa lava muitas vezes ela consegue exteriorizar, ela consegue sair. E ao longo do tempo a Terra foi resfriando e esses vapores aos poucos foram se formando em nuvens e essas nuvens elas vieram formar água líquida. Daí dessa forma foi se formando os oceanos, que os oceanos elas têm uma função muito importante. Os oceanos têm uma função muito importante para a formação da vida. Então a vida, até onde a gente conhece, sabe, só é possível com a água no estado líquido. E após o resfriamento da Terra, esses vapores dos vulcões formaram as nuvens que formaram os oceanos que possibilitaram a vida. Essa é uma variedade de processos, existe uma variedade de processos modificadores da Terra. Então não é só a dinâmica interna dos vulcões, tudo vai ajudando para que a Terra ela venha se modificando. O interior do planeta, por exemplo, ele é muito quente, constituído por uma rocha derretida que participa na formação de terremotos e erupções vulcânicas. Já a energia proveniente do Sol, ela aquece a água do mar, a água e o ar, movimentando, e os seres vivos também modificam a superfície da Terra. Então a gente tem aqui a presença do Sol, que também vai causar alterações na superfície terrestre, aquecendo a água e o ar. Isso é essencial também para a nossa vida, possibilitando a fotossíntese das plantas. E os seres vivos também, né? Nós, os seres vivos, também, a gente modifica o tempo todo o planeta Terra. Os animaizinhos que estão ali no solo, as minhocas, os insetos, então eles também ajudam a modificar o solo e nós também, os seres humanos. Algumas transformações da Terra, elas são rápidas e ocorrem de maneira bem perceptível, que é, por exemplo, o caso do terremoto, do tsunami ou uma erupção vulcânica. Você vê ali, na hora você consegue perceber essa alteração. Mas a maioria das mudanças ela é muito mais lenta, muito mais difícil de ser percebida, porque ela acontece ao longo de milhões de anos. Uma dessas mudanças é a formação do solo. Então, cada centímetro do solo demora cerca de 400 anos para ser formado. Ela vai sendo formada por essa interação de seres vivos, de sol, de água, dessa rocha que ela vai aos poucos se degradando, e aí esse solo vai se formando. E aí por isso que é tão importante a gente estar preservando o nosso solo, que é um dos próximos assuntos que a gente vai trabalhar ali nas próximas aulas. O texto vai ser deixado em Word. Importante fazer o texto à mão, porque quando você escreve à mão você memoriza melhor.
Existe um desenho também, né? Que é esse desenho aqui. Isso é para a gente estar fixando melhor ali a formação da Terra, a partir desse resfriamento, desses vulcões. A gente já trabalhou isso já, mas a gente vai trabalhar mais esse ponto, é importante a gente continuar. E também existe um pedacinho de uma música, que aí eu vou estar gravando para vocês e passando para vocês assim que possível. Tchau, pessoal, até breve.